A operação do BOP no Morro do Alemão é um tema que envolve questões complexas de segurança pública, estratégias de enfrentamento ao tráfico de drogas e a difícil realidade enfrentada por moradores das comunidades do Rio de Janeiro. A atuação do Batalhão de Operações Policiais Especiais, mais conhecido como BOP, tem como objetivo combater o crime organizado, desmantelar facções criminosas e garantir a segurança da população. No entanto, a presença das forças de segurança nas favelas gera um misto de sentimentos, que variam entre a esperança por dias mais tranquilos e o medo dos conflitos violentos que podem surgir no processo. O Morro do Alemão é um dos principais focos da criminalidade no Rio de Janeiro. Localizado na zona norte da cidade, essa comunidade é composta por diversas favelas e é historicamente dominada pelo tráfico de drogas. O controle do território por facções criminosas gera um ambiente de insegurança e violência, onde os moradores muitas vezes se veem no meio de tiroteios e confrontos. Além disso, a falta de serviços públicos e a precariedade das condições de vida tornam o cotidiano dos habitantes ainda mais desafiador. Em meio a esse cenário, as operações policiais do BOP são vistas como uma tentativa de restabelecer a ordem e devolver a paz aos moradores, mas essas ações frequentemente resultam em consequências controversas. O BOP é uma unidade de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro, especializada em operações de alto risco e com treinamento intensivo para lidar com situações de grande complexidade. Conhecidos por sua disciplina rigorosa e abordagem tática, os policiais do BOP têm como missão principal combater o crime organizado e enfrentar os grupos armados que dominam partes das comunidades cariocas. Para os integrantes dessa força especial, a operação no Morro do Alemão representa um desafio que exige preparo psicológico e técnico, pois o terreno, os becos e as vielas são labirintos que dificultam a movimentação e a visibilidade, tornando qualquer avanço perigoso. A escolha de operar em áreas como o Morro do Alemão também envolve uma análise estratégica minuciosa, pois qualquer falha pode colocar em risco não apenas os policiais, mas também a população local. Os confrontos entre o BOP e os traficantes armados geram cenas de extrema tensão e perigo. A presença de armamento pesado nas mãos de criminosos torna as operações ainda mais arriscadas e exige que os policiais estejam prontos para situações de combate direto. Os traficantes, conhecendo o território, aproveitam-se das elevações, vielas estreitas e esconderijos naturais para se defenderem e atacar as forças de segurança. O embate direto entre o BOP e os criminosos muitas vezes gera vítimas, tanto do lado dos policiais quanto entre os próprios criminosos. Em meio a essa troca de tiros, infelizmente, é comum que moradores inocentes acabem sendo atingidos, o que levanta debates sobre a legitimidade e eficácia dessas operações. A utilização de blindados e armamentos de grande porte pelo BOP é uma tentativa de minimizar os riscos para os policiais, mas, por outro lado, também representa uma imagem de guerra que assusta e afeta psicologicamente os moradores. A vida no Morro do Alemão durante as operações do BOP é marcada pelo medo e pela incerteza. As famílias que residem na comunidade vivem em constante estado de alerta, preocupadas com a segurança de seus filhos, familiares e amigos. Durante os confrontos, as escolas muitas vezes são fechadas, os comércios param de funcionar e os moradores precisam se esconder dentro de suas casas para se protegerem. A rotina dessas pessoas é interrompida por tiroteios, explosões e pela presença ostensiva das forças policiais, que instalam base de operação nas áreas mais estratégicas. Muitos moradores relatam o trauma psicológico gerado pelas operações, pois a constante exposição à violência impacta a saúde mental e o bem-estar de toda a comunidade. Para o BOP, a questão é ainda mais complexa, pois além da missão de combater o crime, há a necessidade de evitar ao máximo danos colaterais, respeitando os direitos dos moradores e preservando a vida. Os policiais são treinados para atuar em ambientes urbanos e situações extremas, mas o contexto das favelas exige uma abordagem ainda mais cautelosa, pois qualquer erro pode levar a tragédias. Existe uma preocupação constante com o respeito aos direitos humanos, e os policiais precisam agir dentro dos limites da lei, evitando abusos e excessos. No entanto, essa tarefa é desafiadora, uma vez que os criminosos muitas vezes se escondem entre os moradores, utilizando-os como escudos para dificultar a ação das forças de segurança. Essa tática cria um dilema moral e operacional para o BOP, que precisa equilibrar a necessidade de neutralizar os criminosos com o cuidado de preservar a segurança dos civis. A sociedade brasileira possui opiniões divididas sobre a atuação do BOP e a efetividade das operações em comunidades como o Morro do Alemão. Para alguns, a presença do batalhão é essencial para o combate ao crime organizado e para a proteção dos cidadãos, pois retira das mãos dos traficantes o controle do território e oferece uma possibilidade de paz. Para outros, essas ações são vistas como repressivas e desumanas, já que os moradores acabam sendo afetados pelo confronto e a violência policial se torna uma realidade cotidiana. Muitos defensores dos direitos humanos criticam a presença ostensiva do BOP nas favelas, apontando que a repressão violenta não resolve as raízes do problema, que estão ligadas à exclusão social, à falta de oportunidades e à ausência de políticas públicas eficazes. Para além da repressão policial, há um debate sobre a necessidade de políticas sociais que atuem nas causas da criminalidade. Especialistas defendem que, para haver uma verdadeira mudança, é necessário investir em educação, saúde, infraestrutura e geração de empregos nas comunidades.
Somente com a melhoria das condições de vida e com oportunidades concretas de desenvolvimento é que será possível reduzir o poder do tráfico e transformar o cenário das favelas cariocas. A ideia de que a violência pode ser reduzida apenas com o uso da força policial é cada vez mais questionada. Muitos acreditam que a segurança pública deveria adotar um modelo de atuação mais integrado, em que a polícia, as políticas sociais e as iniciativas comunitárias trabalhassem juntas para proporcionar uma mudança estrutural nessas áreas. Quando o BOP se retira do Morro do Alemão após uma operação, os problemas sociais que deram origem ao tráfico e ao crime organizado continuam presentes. A falta de oportunidades e a exclusão social ainda são uma realidade, fazendo com que muitos jovens vejam no tráfico uma alternativa de sobrevivência. Dessa forma, sem o apoio contínuo e sem políticas públicas efetivas, a presença policial acaba sendo uma solução temporária, sem capacidade de transformar definitivamente a realidade dessas comunidades. A sensação de insegurança e o clima de violência constante afetam as novas gerações que crescem no Morro do Alemão. As crianças e adolescentes que vivem nessas áreas muitas vezes presenciam situações de risco, como tiroteios e operações policiais, que acabam deixando marcas profundas. O contato direto com a violência pode influenciar a formação dessas crianças, comprometendo suas perspectivas de futuro, em muitos casos, perpetuando um ciclo de criminalidade. Muitos jovens se veem divididos entre o desejo de seguir um caminho diferente e a pressão das circunstâncias ao seu redor. Sem alternativas de lazer, educação de qualidade e perspectivas de trabalho, acabam sendo vulneráveis ao aliciamento por parte das facções criminosas. Para os moradores do Morro do Alemão, a presença do BOP e de outras forças policiais é recebida com desconfiança e, em muitos casos, com medo. Há uma percepção de que a violência das operações causa mais danos do que soluções e o sentimento de insegurança continua a fazer parte do cotidiano. Mesmo os que defendem a presença policial reconhecem que as operações, por mais necessárias que sejam, não resolvem os problemas de fundo, deixando um rastro de destruição e sofrimento. Famílias que perdem entes queridos em confrontos, crianças que crescem traumatizadas e trabalhadores que têm suas rotinas interrompidas são alguns dos impactos que essa realidade violenta impõe sobre os habitantes das favelas. A luta contra o tráfico e o crime organizado é uma necessidade inegável, mas a maneira como isso é feito ainda precisa evoluir. O Morro do Alemão e outras comunidades similares precisam de uma abordagem que combine segurança e desenvolvimento social, que seja capaz de proporcionar não apenas a retirada dos criminosos, mas também a criação de um ambiente onde os moradores se sintam protegidos e tenham oportunidades para construir uma vida digna. No final das contas, a segurança pública deveria ter como objetivo principal a proteção e o bem-estar dos cidadãos, o que exige uma visão mais ampla e inclusiva do papel do Estado nessas áreas. O BOP desempenha um papel importante no combate ao crime no Rio de Janeiro, mas seu trabalho seria mais eficaz se fosse complementado por uma estratégia de longo prazo que englobasse ações sociais, educação e a inserção econômica das comunidades afetadas. Sem isso, o esforço policial corre o risco de se transformar em uma batalha interminável, em que os mesmos problemas continuam a surgir e a colocar em risco a vida tanto dos policiais quanto dos moradores. O desejo de paz e segurança no Morro do Alemão é compartilhado por todos, mas só será alcançado quando houver um compromisso coletivo para enfrentar as raízes da violência e construir um futuro em que as próximas gerações possam viver sem o peso constante do medo. A construção desse futuro seguro e digno exige um investimento consistente e integrado, que vá além das operações de curto prazo e busque efetivamente transformar a realidade das comunidades. Para muitos especialistas, a segurança pública só poderá ser garantida com a presença do Estado não apenas através da polícia, mas por meio de políticas públicas que abarquem saúde, educação, saneamento básico e programas de geração de emprego. No Morro do Alemão, por exemplo, a presença de escolas bem equipadas, centros de saúde de qualidade e espaços de lazer acessíveis faria uma diferença significativa na vida dos moradores, oferecendo-lhes alternativas reais ao ciclo de violência e exclusão. Essas mudanças, no entanto, demandam tempo e comprometimento de todas as esferas governamentais e da sociedade. É necessário construir uma relação de confiança entre o Estado e os moradores, algo que se perde cada vez que uma operação resulta em vítimas inocentes ou quando a presença policial é vista apenas como uma força repressiva e distante das necessidades da população. Ao construir essa confiança, o Estado poderia atuar de maneira mais eficaz, ganhando o apoio dos moradores na luta contra o tráfico e as facções criminosas que controlam o território. Essa colaboração entre o Estado e a comunidade é fundamental, pois os próprios moradores, ao se sentirem seguros e respeitados, têm o potencial de ser agentes transformadores em sua própria realidade. A experiência de outras regiões e países que enfrentaram problemas semelhantes ao do Rio de Janeiro mostra que a repressão por si só não resolve a questão da criminalidade. A violência e o crime tendem a diminuir significativamente onde há investimentos contínuos na qualidade de vida e no desenvolvimento social. Isso significa que, além do trabalho policial, é essencial criar condições para que os jovens tenham acesso à educação de qualidade, oportunidades de emprego e perspectivas de uma vida fora do crime. No Morro do Alemão, esse tipo de abordagem poderia reduzir o poder das facções, que muitas vezes se aproveitam da falta de alternativas e da vulnerabilidade da população para atrair novos membros. Além disso,
Uma mudança na forma como o BOP e outras unidades policiais atuam nas favelas poderia trazer uma nova visão de segurança pública, uma que respeite e valorize a vida dos moradores. A humanização da segurança pública passa pela capacitação dos policiais para que compreendam o contexto em que estão inseridos e atuem com sensibilidade e respeito aos direitos humanos. Em vez de serem vistos como uma ameaça, os policiais poderiam se tornar figuras de apoio e proteção para os moradores, uma presença que inspira segurança e não medo. Para que essa mudança ocorra, é crucial que o Estado também implemente programas de conscientização e diálogo com a comunidade, abrindo espaço para ouvir os anseios e as necessidades dos moradores. As lideranças comunitárias, organizações sociais e até mesmo os próprios moradores têm muito a contribuir para o entendimento da realidade local e para o planejamento de políticas que realmente façam a diferença. Essa troca de experiências e conhecimentos pode facilitar o trabalho policial e permitir que as operações sejam realizadas de forma mais estratégica e com menos danos colaterais. O caminho para uma paz duradoura no Morro do Alemão e em outras comunidades do Rio de Janeiro passa pela compreensão de que a segurança pública é um direito e não um privilégio. Todos os cidadãos merecem viver em um ambiente seguro, onde possam realizar seus sonhos sem o peso constante do medo e da violência. Para que isso seja possível, o Brasil precisa enfrentar o desafio de construir políticas de segurança que transcendam a lógica do confronto e que estejam alinhadas com a promoção da dignidade humana e da justiça social. A presença do BOP em operações pode ser necessária em certos momentos, mas não pode ser a única resposta para uma questão tão complexa. É preciso uma visão de futuro onde o Morro do Alemão e outras comunidades não sejam mais sinônimos de violência e onde os jovens possam crescer com perspectivas de vida longe do crime. A transformação dessas áreas deve ser um compromisso coletivo, envolvendo o governo, a polícia, as organizações sociais e, principalmente, os próprios moradores, que são os que mais sofrem com o atual cenário de insegurança. Esse compromisso coletivo deve envolver uma abordagem que vá além das medidas emergenciais e pontuais, construindo uma base sólida para que os moradores tenham confiança de que não estarão sempre à mercê do retorno da violência. Cada vez que uma operação policial se retira do Morro do Alemão, muitos dos problemas que permanecem acabam criando um vazio que rapidamente é preenchido por novas lideranças do tráfico ou outros grupos criminosos. Assim, o Estado precisa estar presente de maneira contínua e integrada, oferecendo suporte e acompanhamento para que a comunidade se fortaleça e se reorganize de forma autónoma e segura. O fortalecimento de uma rede de apoio social pode transformar a realidade do Morro do Alemão de dentro para fora. Investir em projetos culturais, esportivos e educacionais, além de criar programas de incentivo ao empreendedorismo local, são ações que ajudam a reduzir a vulnerabilidade da juventude à criminalidade. Quando os jovens têm espaços seguros para expressar seus talentos e desenvolver suas habilidades, eles têm menos incentivo para buscar caminhos que os coloquem em risco. Uma abordagem desse tipo permitiria que eles vissem possibilidades de futuro que não envolvem o tráfico de drogas, reduzindo, assim, o poder de influência que as facções exercem sobre a comunidade. Outro ponto fundamental para uma transformação real é a requalificação das estruturas públicas de saúde e educação dentro do Morro do Alemão. Hospitais e postos de saúde que funcionem adequadamente são vitais para garantir que a população tenha atendimento médico digno e acessível. Escolas que ofereçam uma educação de qualidade e que estejam preparadas para acolher os alunos e suas famílias criam uma base para o desenvolvimento intelectual e emocional das crianças. Com uma rede de saúde e educação fortalecida, as famílias do Morro do Alemão terão maior segurança e autonomia para lidar com os desafios do cotidiano, diminuindo a necessidade de depender de soluções de emergência. A questão da segurança pública precisa ser abordada com uma visão mais ampla, que envolva não apenas a repressão ao crime, mas a criação de condições para que o crime deixe de ser a única opção para muitos jovens. Nesse sentido, a implementação de políticas públicas de geração de emprego e inclusão social é essencial. Programas que incentivem a formalização de pequenos negócios, cursos de capacitação profissional e feiras de emprego voltadas para a população das favelas podem abrir portas e oferecer alternativas viáveis para o desenvolvimento econômico local. Quando as pessoas têm a possibilidade de sustentar suas famílias por meio do trabalho honesto e digno, a estrutura do tráfico perde parte de sua base de apoio e recrutamento, enfraquecendo a influência das facções. Ao mesmo tempo, é fundamental que haja uma mudança na abordagem da mídia em relação às operações no Morro do Alemão e em outras comunidades. A cobertura jornalística tende a se concentrar nos aspectos mais violentos e sensacionalistas, reforçando estereótipos negativos sobre os moradores e intensificando a percepção de que essas áreas são apenas focos de criminalidade. Uma mídia mais responsável e comprometida com a verdade poderia ajudar a construir uma narrativa diferente que mostrasse as conquistas, os desafios e as histórias de superação dos moradores. A valorização da cultura, das iniciativas locais e das lideranças comunitárias contribui para criar uma imagem mais humana e real das favelas, promovendo o entendimento de que são locais habitados por pessoas que buscam a mesma paz e dignidade que qualquer cidadão. No longo prazo, a transformação do Morro do Alemão e de outras favelas do Rio de Janeiro depende da capacidade de implementar políticas públicas que respeitem a autonomia dos moradores e valorizem sua cultura e história. É necessário enxergar essas comunidades como espaços de resistência e potencial,
e não apenas como áreas problemáticas a serem controladas ou pacificadas pela força. Ao construir uma relação de confiança e respeito com os moradores, o Estado pode se tornar um aliado, ajudando a fortalecer as iniciativas locais e promovendo uma segurança pública que seja participativa e inclusiva. A paz no Morro do Alemão não será alcançada apenas com armas e operações, mas com a construção de uma sociedade mais justa, que ofereça igualdade de oportunidades e respeite o direito à vida de todos. Cada passo dado em direção a essa transformação fortalece a ideia de que as favelas são, sim, parte integrante e essencial do tecido social brasileiro. Quando o Morro do Alemão for capaz de viver uma realidade de paz duradoura, será um sinal de que o Brasil está caminhando para um futuro onde todos os cidadãos possam viver livres do medo e com esperança de um amanhã melhor. Esse futuro desejado requer uma transformação de mentalidades e a consolidação de políticas públicas que transcendam gestões e governos. É um projeto de nação que vê nas favelas um espaço de potencial humano e cultural, onde as oportunidades podem florescer com o apoio adequado. Quando o Estado deixa de atuar apenas na repressão e passa a investir nas raízes da cidadania, ele fortalece a base que sustentará gerações que viverão livres da violência e dos estigmas associados à favela. No Morro do Alemão, a criação de programas de apoio psicológico, formação de lideranças e desenvolvimento de habilidades sociais pode fomentar um ambiente de cooperação, onde os próprios moradores atuem como agentes de transformação, reconhecendo e valorizando suas próprias histórias e talentos. A mudança que se busca vai além da redução das estatísticas de criminalidade. Ela se trata de garantir que os direitos fundamentais dos moradores sejam respeitados e ampliados. No Morro do Alemão, como em tantas outras comunidades, essa transformação começa a oferecer uma educação de qualidade que motive e inspire os jovens a sonhar e a acreditar que são capazes de conquistar o que desejam. Um sistema educacional que acolha e valoriza as experiências e desafios locais prepara esses jovens para o mercado de trabalho e, mais importante, para se verem como protagonistas de suas próprias vidas. Esse é um dos alicerces de uma paz sustentável. Uma população empoderada, que se sinta respeitada e com perspectivas reais de desenvolvimento pessoal e profissional. Além da educação, o acesso a serviços de saúde mental e física é essencial para a construção desse novo cenário. O trauma da violência e da insegurança afeta profundamente as famílias e o suporte psicológico é indispensável para ajudar a superar os efeitos do medo constante. Centros de atendimento psicológico, terapias comunitárias e ações de apoio às vítimas de violência podem reconstruir a confiança dos moradores e fortalecer os laços comunitários, promovendo uma convivência mais harmônica e solidária. Outro aspecto fundamental é a integração das iniciativas culturais no cotidiano do Morro do Alemão. O apoio a projetos artísticos, esportivos e culturais não só oferece um refúgio e uma válvula de escape para os jovens, mas também fortalece a identidade e a autoestima da comunidade. Festivais de música, oficinas de teatro, campeonatos esportivos e feiras de artesanato, entre outras atividades, criam espaços de celebração e valorização da cultura local, aproximando os moradores e gerando uma sensação de pertencimento e orgulho. Esse tipo de investimento cultural também ajuda a modificar a percepção externa sobre as favelas, mostrando que elas são ricas em cultura, talento e histórias de superação. Para que tudo isso se torne realidade, é crucial que as autoridades e a sociedade civil vejam o Morro do Alemão não apenas como um desafio de segurança, mas como uma comunidade com potencial e direitos. As políticas públicas devem ser construídas de maneira inclusiva, ouvindo as lideranças locais e respeitando as necessidades e demandas dos moradores. A presença constante de ONGs, empresas sociais e movimentos comunitários é um exemplo de que é possível fazer a diferença com ações colaborativas, que envolvem os moradores e permitem que eles se sintam parte das soluções. A transformação do Morro do Alemão representa um desafio e uma oportunidade para o Brasil como um todo. Se o país conseguir implementar um modelo de desenvolvimento que privilegie o ser humano e promova a justiça social, isso será um exemplo para outras regiões que enfrentam problemas semelhantes. A segurança pública, nesse contexto, passa a ser uma consequência de um processo mais amplo que visa construir uma sociedade onde todos tenham a possibilidade de viver em paz e com dignidade. É um caminho que requer comprometimento, recursos e uma visão de longo prazo, mas os resultados podem criar um legado duradouro para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Quando esse modelo de atuação integrada e inclusiva for consolidado, o Morro do Alemão poderá se tornar um símbolo de resistência e renovação, mostrando que, mesmo diante das adversidades, é possível construir um futuro melhor. A favela, então, será vista não mais como um problema a ser combatido, mas como um espaço de vida, cultura e potencial humano. Esse é o sonho de muitos brasileiros, e cada passo em direção a essa realidade é um sinal de que a mudança, embora lenta, é possível e vale a pena. Assim, a paz que tantos desejam para o Morro do Alemão se tornará um reflexo da paz que todo o Brasil anseia e merece. Essa paz almejada, no entanto, exige uma transformação coletiva e uma mudança de valores em toda a sociedade. Não se trata apenas de resolver os problemas de uma comunidade específica, mas de entender que o que ocorre no Morro do Alemão é reflexo de um Brasil desigual, onde muitos cidadãos são privados dos direitos e oportunidades que deveriam ser garantidos a todos.
A violência e a insegurança são sintomas de um sistema que há muito tempo exclui e marginaliza grande parte da população, concentrando recursos e oportunidades em poucas áreas e deixando as periferias em um estado de abandono. No momento em que o Estado e a sociedade compreenderem que a segurança pública só será sustentável com justiça social, o Morro do Alemão poderá começar a ser visto com outros olhos. Isso implica um esforço contínuo para a inclusão social, a ampliação de direitos e o fortalecimento das comunidades, promovendo autonomia e dignidade. Cada investimento em infraestrutura, cada política de saúde e educação que chega à comunidade representa um passo importante para mostrar que o Estado reconhece o valor de cada vida e está disposto a apoiar o desenvolvimento dessas áreas de maneira concreta e duradoura. A construção desse cenário transformador demanda uma união de forças entre o governo, as empresas e a própria sociedade civil. Empresas que investem em projetos sociais e econômicos nas favelas contribuem para a geração de empregos e para o fortalecimento econômico local. Programas de qualificação e parcerias com instituições de ensino e ONGs podem abrir portas para jovens e adultos, dando-lhes a chance de construir uma vida independente e afastada da criminalidade. E cada jovem que encontra uma alternativa ao tráfico é um jovem que contribui para a construção de um futuro mais promissor para si mesmo, para sua família e para toda a comunidade. Além disso, é importante que as universidades e centros de pesquisa também façam parte desse processo de transformação. Projetos de pesquisa e extensão podem ajudar a entender melhor as necessidades e as potencialidades do Morro do Alemão, além de fomentar a inovação e o desenvolvimento de soluções que façam sentido dentro da realidade local. Académicos, estudantes e especialistas podem contribuir para o fortalecimento das comunidades, respeitando suas particularidades e promovendo o diálogo com os moradores. Esse tipo de parceria pode criar um ambiente em que a comunidade seja protagonista de sua própria transformação, encontrando caminhos e soluções a partir de suas próprias vivências e conhecimentos. Outro aspecto fundamental é o fortalecimento das redes de solidariedade dentro e fora das favelas. Movimentos sociais e grupos comunitários são essenciais para criar e manter espaços de resistência e apoio mútuo que ajudam os moradores a enfrentar os desafios do dia a dia. Essas redes de apoio contribuem para construir uma cultura de paz, na qual a solidariedade e o cuidado coletivo prevalecem sobre a lógica da violência e do medo. No Morro do Alemão, as redes de solidariedade já demonstraram sua força em inúmeras ocasiões, seja durante crises de violência ou em períodos de dificuldades econômicas, mostrando que a união comunitária é um dos pilares para a resiliência e a construção de um futuro melhor. A paz no Morro do Alemão será fruto de um esforço conjunto que requer paciência, compromisso e uma visão de longo prazo. É necessário romper com o ciclo vicioso de exclusão e marginalização, construindo políticas que promovam a integração e o respeito pelos direitos humanos. Quando essa mudança de mentalidade estiver enraizada nas ações e nos valores da sociedade brasileira, será possível ver uma transformação verdadeira, onde cada comunidade, independente de sua localização ou realidade socioeconómica, será valorizada e respeitada como parte essencial do país. Esse compromisso com a justiça social, a dignidade humana e a inclusão é o único caminho para alcançar uma paz que seja duradoura e efetiva. E, um dia, quando o Morro do Alemão puder viver livre da violência, com seus jovens estudando e trabalhando, suas famílias prosperando e seus talentos sendo valorizados, ele será um exemplo de que a esperança e a determinação podem superar qualquer barreira. Essa paz não será apenas uma vitória para os moradores do Alemão, mas para todo o Brasil, que terá provado ser capaz de se unir em prol de um futuro mais justo, seguro e cheio de possibilidades para todos. Quando o Morro do Alemão alcançar essa paz verdadeira e duradoura, ele se tornará um símbolo poderoso de que, apesar de todos os desafios, é possível transformar realidades complexas com perseverança, solidariedade e compromisso coletivo. Essa transformação mostrará que cada vida importa, e que um país só é verdadeiramente forte quando cuida e valoriza todos os seus cidadãos, especialmente aqueles que foram historicamente esquecidos e marginalizados. A mudança no Morro do Alemão trará, também, um novo entendimento sobre o que significa segurança pública. Uma segurança baseada não apenas na repressão, mas na presença constante do Estado através de serviços de qualidade, direitos garantidos e oportunidades reais. Quando o foco deixa de ser a ocupação militar e passa a ser a criação de condições para o desenvolvimento humano, a comunidade ganha força para se tornar autossuficiente, cultivando paz e esperança a partir de dentro. É um modelo que beneficia não só as favelas, mas toda a sociedade, pois reduz a criminalidade, fortalece a economia e eleva a qualidade de vida geral. O impacto dessa transformação terá alcance muito além do Morro do Alemão. Outras comunidades que enfrentam desafios similares poderão se inspirar nessa mudança, entendendo que, com união e políticas comprometidas com o bem-estar social, é possível superar as dificuldades impostas pela desigualdade. O Brasil, por sua vez, passará a ser visto como um país que não apenas reconhece seus problemas, mas trabalha de forma ativa e colaborativa para resolvê-los. A visão de que as favelas são locais de esperança e potencial, e não de violência e exclusão, se espalhará, ajudando a quebrar estigmas que há tanto tempo são associados a essas regiões. Esse processo de transformação exige uma revisão do papel da sociedade como um todo. Cada cidadão,
em sua esfera de atuação, pode contribuir para uma realidade mais justa e segura. Seja apoiando projetos sociais, seja cobrando políticas inclusivas, seja desconstruindo preconceitos, cada gesto conta. O Morro do Alemão, assim como tantas outras comunidades, precisa desse olhar mais humano e inclusivo, que reconheça o valor de suas pessoas e que se comprometa em construir uma sociedade onde todos tenham voz e oportunidades. O futuro do Morro do Alemão e de tantas outras favelas brasileiras depende da capacidade de o Brasil olhar para si mesmo e entender que a paz, a justiça e o desenvolvimento só podem ser alcançados quando ninguém é deixado para trás. E, um dia, quando esse objetivo for alcançado, o Morro do Alemão deixará de ser conhecido apenas pelos episódios de violência que marcaram seu passado, para ser lembrado como um exemplo de resiliência, superação e transformação. O legado dessa transformação será mais do que apenas uma mudança visível na segurança e na qualidade de vida dos moradores. Ele representará um marco na construção de uma nova mentalidade coletiva, onde o Brasil finalmente reconhece que as favelas não são um problema a ser resolvido, mas comunidades vibrantes, cheias de vida, cultura e potencial humano. A valorização do Morro do Alemão, assim como de outras favelas, servirá como um lembrete de que é possível transformar dor e resistência em força e esperança. Cada avanço alcançado no Morro do Alemão poderá inspirar outras favelas e regiões a exigir e implementar políticas de inclusão e respeito, mostrando que o desenvolvimento humano não é apenas uma questão de infraestrutura, mas uma transformação que começa na mente e no coração de cada cidadão. É preciso que o país perceba que investir nas favelas não é apenas uma obrigação social, mas um investimento no próprio futuro. Ao oferecer educação, saúde, segurança e dignidade, o Brasil fortalece sua própria base, construindo uma sociedade mais coesa, justa e preparada para os desafios do mundo moderno. A mudança no Morro do Alemão não será rápida ou fácil. Exige paciência, comprometimento e uma visão clara de que a transformação social é um processo complexo e contínuo. Haverá desafios, retrocessos e momentos de desânimo, mas cada pequena conquista reforça a importância do caminho escolhido. Para cada jovem que se forma, para cada família que sente segurança em seu lar, para cada criança que cresce com sonhos e oportunidades, a comunidade avança e o Brasil se torna mais próximo do ideal de justiça e igualdade que todos almejam. Além disso, a transformação do Morro do Alemão simbolizará uma reconciliação entre o Estado e os moradores das favelas. Quando o Estado começa a atuar como um parceiro e não como uma força opressora, ele abre espaço para que a comunidade confie e colabore. Esse elo de confiança pode transformar a relação entre as forças de segurança e os moradores, criando uma convivência onde a polícia seja vista como protetora e não como uma ameaça. Com essa mudança, o BOP e outras unidades de segurança pública poderão atuar com mais respeito e eficácia, trabalhando em conjunto com os moradores para criar um ambiente seguro e acolhedor. No fim, o que se busca é um Brasil onde as favelas possam viver com a mesma dignidade e paz que qualquer outra região. Um país que valoriza e cuida de todos os seus cidadãos, independente de onde vivam, é um país que cresce de maneira forte e justa. O Morro do Alemão será um símbolo de que, apesar de todas as dificuldades, é possível construir um amanhã onde a paz seja mais do que a ausência de violência, onde a paz seja sinônimo de dignidade, justiça e oportunidade para todos. E quando, finalmente, as vozes das favelas ecoarem com orgulho e o Morro do Alemão se erguer como exemplo de superação, o Brasil terá provado para si mesmo e para o mundo que é capaz de enfrentar seus desafios com humanidade e respeito. Esse dia marcará o início de uma nova era, onde cada comunidade, seja no centro ou nas periferias, poderá compartilhar um futuro repleto de sonhos, conquistas e vida em abundância. Nesse futuro, o Morro do Alemão será lembrado não apenas como uma comunidade que resistiu às adversidades, mas como um local onde nasceram soluções inovadoras e exemplos inspiradores de cidadania. A transformação que se espera não é apenas uma utopia distante, mas um reflexo da força coletiva que já existe e se manifesta nas ações de quem acredita em um amanhã melhor. Cada sorriso de uma criança que brinca livremente, cada empreendedor que abre seu negócio, cada estudante que chega à universidade representa uma conquista que reafirma o poder de uma sociedade unida em prol da justiça e da igualdade. As histórias de superação e o fortalecimento da identidade cultural também serão fundamentais para consolidar essa mudança. Com o apoio adequado, os talentos artísticos, culturais e esportivos do Morro do Alemão poderão florescer e ganhar visibilidade. Artistas, músicos, poetas e atletas que emergem dessas comunidades carregam consigo uma mensagem poderosa de esperança e perseverança, e eles têm o potencial de representar suas raízes com orgulho, levando ao mundo o retrato verdadeiro de uma favela que se reinventa. Quando esses talentos são reconhecidos e apoiados, não só a comunidade é fortalecida, mas também o Brasil se enriquece, celebrando a diversidade e a riqueza cultural de seu povo. A transformação também se refletirá no modo como o resto da sociedade brasileira percebe o Morro do Alemão e as favelas em geral. Com o tempo, estereótipos negativos serão desconstruídos e uma nova narrativa ganhará espaço, a de uma comunidade resiliente, feita de pessoas que sonham, trabalham e contribuem para o país. Quando o Brasil enxergar o potencial e a beleza das favelas, a inclusão será mais do que um ideal, será uma prática cotidiana,
onde cada cidadão reconhece o valor de todos os outros. E essa inclusão deve-se manifestar de forma concreta por meio de políticas públicas que garantam habitação digna, saneamento básico, educação e saúde de qualidade. Os investimentos nesses setores serão fundamentais para que a paz no Morro do Alemão não seja passageira, mas enraizada na estrutura da comunidade. Projetos de urbanização sustentável, que respeitem o meio ambiente e promovam a qualidade de vida dos moradores, também podem transformar o cenário urbano, tornando-o mais seguro e acessível para todos. O acesso ao transporte, a espaços de lazer e à internet de qualidade são necessidades que, ao serem atendidas, fortalecem a cidadania e possibilitam o desenvolvimento pleno. Essa visão de futuro, em que o Morro do Alemão e outras favelas prosperam com dignidade e paz, exigirá continuidade e compromisso. Não será suficiente realizar intervenções pontuais. Será necessário garantir que as próximas gerações possam usufruir das conquistas alcançadas e que o progresso seja uma constante, e não apenas uma fase passageira. É um desafio que requer coragem e união, mas que oferece um retorno incalculável. Um Brasil mais justo, onde a vida de cada cidadão tem valor e onde a esperança é um direito acessível a todos. E assim, o Morro do Alemão poderá, enfim, se tornar um espelho de um Brasil que deu certo, um Brasil que enfrenta e supera as desigualdades, um Brasil que cresce junto, com todos os seus filhos e filhas. Quando esse sonho se tornar realidade, ele não será apenas uma vitória para o Morro do Alemão, mas para toda a nação. Cada comunidade que se levanta e transforma suas condições inspira outras a seguir o mesmo caminho, e o país, como um todo, se fortalece em união e paz. Nesse dia, o Morro do Alemão será um farol de esperança, uma prova viva de que a mudança é possível e de que, juntos, podemos construir um país onde todos têm o direito de sonhar e de viver com dignidade. Quando esse momento chegar, o Morro do Alemão e suas histórias de luta e triunfo se tornarão exemplos de resistência e esperança para gerações futuras. Jovens poderão crescer em um ambiente onde sonhos são alimentados e oportunidades são reais. As famílias viverão com a tranquilidade de saber que seus filhos têm um futuro promissor pela frente, e a comunidade como um todo será reconhecida por suas conquistas e contribuições para o desenvolvimento da sociedade. Esse cenário será fruto do esforço coletivo e de uma visão renovada sobre o papel de cada indivíduo na construção de um país mais justo. Organizações sociais, líderes comunitários, profissionais de saúde e educação, artistas e ativistas terão um papel crucial nessa jornada, mostrando que, quando todos se unem em prol de um mesmo ideal, a transformação se torna palpável. Cada pequeno avanço, seja um projeto social bem-sucedido, um novo espaço de lazer, uma melhoria na infraestrutura ou uma iniciativa cultural, representará um passo em direção a um futuro mais próspero e igualitário. No entanto, para que essa mudança seja permanente, será necessário um compromisso contínuo de todas as esferas da sociedade. Governos precisarão ver além dos ciclos eleitorais e investir em políticas de longo prazo, capazes de enfrentar as raízes da desigualdade e de promover um desenvolvimento inclusivo. Empresas terão um papel importante ao investir na formação e na geração de empregos para os moradores, enquanto iniciativas de economia criativa e empreendimentos locais continuarão a fortalecer o tecido econômico e social da comunidade. À medida que o Morro do Alemão trilha esse caminho, ele poderá ser uma fonte de inspiração para outras favelas e comunidades periféricas em todo o Brasil. Cada conquista e cada vitória serão como sementes de esperança plantadas em solo fértil, provando que, com o apoio adequado, as favelas podem prosperar e se tornar verdadeiros centros de inovação, cultura e bem-estar social. Assim, os jovens do Alemão poderão crescer com a convicção de que seu lugar de origem é motivo de orgulho e que o sucesso está ao seu alcance, sem a necessidade de abandonar suas raízes ou suas identidades. A paz no Morro do Alemão, enfim, será o símbolo de um Brasil que escolheu abraçar suas diversidades e combater suas desigualdades de frente. Um Brasil onde todos têm a chance de viver com dignidade, segurança e propósito. Um Brasil que entende que, para ser grande, é preciso que cada cidadão tenha acesso a um futuro promissor, independente de onde tenha nascido. E, quando esse ideal se tornar realidade, será um marco de que o país finalmente encontrou o caminho para a verdadeira justiça social. Nesse novo tempo, o Morro do Alemão deixará para trás as sombras de um passado marcado pela violência e pelo abandono, emergindo como um exemplo vivo do poder da união e da transformação. Seus moradores carregarão consigo a certeza de que são protagonistas de uma história de superação, e essa história, contada e recontada por gerações, inspirará um Brasil que acredita no poder de sua gente e no valor de suas comunidades. Essa é a esperança, que cada rua, cada casa, cada família no Morro do Alemão seja parte de uma narrativa de renascimento e progresso. E que essa narrativa se espalhe, tocando os corações de cada brasileiro e brasileira, mostrando que, juntos, somos capazes de construir o país que sempre sonhamos, um país onde todos possam viver com paz, dignidade e orgulho.